dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, caminhando versículo a versículo, reflexão a reflexão, e recebendo da palavra do Senhor a sabedoria necessária para que possamos ter discernimento e entendimento a respeito dos passos que devemos dar em nossa caminhada. Hoje nós vamos ler os versos 14 e 15, e a palavra de Deus diz assim: que se alegram em fazer o mal e se deleitam nas perversidades dos maus, dos que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras. O texto da palavra de Deus é uma continuidade do verso de número 13, que diz sobre aqueles que deixam as veredas da justiça para andarem nos caminhos das trevas. E aí nos versos 14 e 15 diz que essas pessoas que escolheram o caminho das trevas, diz o texto, se alegram em fazer o mal e se deleitam nas perversidades dos maus. É importante que a gente se lembre o seguinte, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz: estavam entre nós, mas não são dos nossos. Se uma pessoa deliberadamente decide deixar o caminho da retidão para andar no caminho das trevas, se uma pessoa deliberadamente se alegra em fazer o mal e se deleita nas perversidades dos maus, se uma pessoa deliberadamente sente prazer naqueles que tortuosos são nas suas veredas e iníquos em suas carreiras, é uma descrição de alguém que nunca experimentou de verdade a graça do Evangelho. Às vezes nós ficamos fazendo uma lamentação em torno daqueles que deixaram o caminho do Evangelho e hoje se encontram na condição de desigrejados, mas a gente precisa se perguntar até que ponto essas pessoas de fato tiveram uma experiência verdadeira com Jesus Cristo e com o Evangelho da Graça. Porque aqueles que uma vez foram alcançados pela palavra do Evangelho, pelo poder do sacrifício de Cristo, que experimentaram a ação poderosa e restauradora do Espírito Santo de Deus em suas vidas, estão sujeitos a cair, é verdade, mas Deus é poderoso para levantá-los. Ninguém está isento de uma queda, ninguém é imune a viver uma experiência desastrosa com o pecado. Ninguém pode bater no peito para dizer isso nunca vai acontecer comigo e coisas desse jeito. Na verdade, todos nós somos sujeitos às fraquezas, porque ainda residimos nesta carne. No entanto, há uma grande diferença entre alguém experimentar uma queda e aí se ele é crente de verdade, ele vai se arrepender, ele vai voltar à presença do Senhor, ele vai ter consciência do passo errado que deu, e aquela pessoa que deixou o caminho da retidão para andar no caminho das trevas, se alegram em fazer o mal, se deleitam nas perversidades dos maus, que gostam dos caminhos tortuosos e das veredas tortuosas, que gostam dos iníquos em suas carreiras, têm prazer nestas coisas. Isso significa que nunca viveram uma experiência com a verdade. Flertaram com o caminho do Evangelho, mas na verdade nunca viveram uma experiência verdadeira com o Evangelho.
não tiveram suas vidas de fato transformadas. Em essência, vieram aqui, mas não são daqui. Em essência, chegaram perto, mas não entraram no reino. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém viveu essa experiência de novidade de vida, jamais vai se banquetear de novo com o mundo e os seus pecados. Se alguém se desviou do caminho da retidão para se debandar de maneira tão desastrosa, desse jeito que a palavra de Deus descreve nesse texto, longe da presença de Deus e gostando do pecado, é porque nunca viveu uma experiência verdadeira com o Evangelho de Jesus Cristo. Neste momento, só a graça, só o poder do Evangelho, para que os seus olhos se abram e possam de fato viver uma experiência de conversão, para que então possam voltar arrependidos para os braços do Pai. Nós não podemos perder a esperança de vê-los transformados, mas temos que saber discernir aqueles que viveram uma experiência de queda daqueles que, na verdade, nunca viveram uma experiência verdadeira de conversão. Que Deus nos ajude a termos esse discernimento para olhar com olhos de misericórdia para aqueles que caíram e estender-lhes a mão para levantá-los. E para olhar para aqueles que se banqueteiam com o pecado e compartilhar com eles o Evangelho da restauração. Que Deus nos use nesse propósito. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela esclarece para nós alguns pontos significativos desta nossa caminhada. Nós nos entristecemos ao ver pessoas deixando o caminho do Evangelho. E aqueles, ó Deus, que apenas experimentaram uma queda, nós queremos te pedir que haja rápido arrependimento, rápido retorno ao caminho da tua vontade. Mas aqueles, ó Deus, que estiveram perto de nós, mas não eram dos nossos, nunca foram membros da família, nunca viveram uma experiência verdadeira com o Evangelho, nós queremos te pedir, ó Deus, que nós continuemos sendo testemunhas ousadas para compartilhar com essas pessoas de que há possibilidade de receberem uma nova vida em Cristo. Que o Senhor nos use poderosamente e que, ó Deus, jamais, em tempo algum, venhamos a nos apartar do caminho da retidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?